verdade, eu acho que ela usa modelos. Modelo, né? Eu vou voltar a dar uma olhada. É que na história, alguns desses modelos usaram a palavra abordagem. Por exemplo, developmental approach, que ficou em português da abordagem. Tá certo. Inclusive, recentemente a gente participou de um fórum de pós-graduação em Florianópolis, naquela semana que a gente não pôde conversar, e houveram várias mesas, uma delas discutindo, por exemplo, controle motor, treinamento, e a pergunta era, né, se a área de controle motor tinha se consolidado. E daí a resposta polêmica de que a área não se consolidou e que os grupos de pesquisa, inclusive, diminuíram, não só em termos de produção, mas do impacto dessa produção no campo educação física. A discussão de atividade física e saúde também apareceu, e o que se observa é que se está enfatizando a doença e não a saúde, e não se enfatiza a intervenção, mas a discussão do ponto de vista de provar que a atividade física ameniza diagnósticos, consumo de medicamentos, melhora o bom humor. Então, que não se está discutindo nem lá com o usuário do serviço, ou com a criança na escola, com o adolescente, o impacto do movimento, do movimentar-se sobre a saúde, a qualidade de vida das pessoas. E no caso do treinamento esportivo também, uma ênfase muito grande a essa dimensão atlética, do esporte de alto nível, né? E a questão do treinamento, dos jogos, das crianças, dos adolescentes na iniciação esportiva, por exemplo, também aparece de uma forma muito tímida. Então, o que a gente está observando em termos do campo de conhecimento, da área acadêmica, né, é uma desconstrução, digamos assim, daquilo que fundou essa educação física, né, que seriam as ciências mães. Mas quando você fala em, por exemplo, você usou comportamento motor, não é? Esse comportamento, essa área de comportamento motório, né? Vamos supor. Quer dizer, se ela não acontecesse aqui, quer dizer, é uma área consolidada, não é? Nossa área? Comportamento motor. É uma área que tem fora daqui, não precisa daqui. É aquelas mães que não sabem que a gente é filho. Então. Mas na verdade, isso é uma coisa. A palavra comportamento motor, o que ele existe, é um tema. Quem começou a falar em área de comportamento motor fomos nós, da educação física, nesse ímpeto de nos chamarmos ciência. Porque você vai na psicologia, você vai no ICB, você vai na Poli, você vai ver gente estudando comportamento motor. E mesma coisa no exterior, particularmente na Europa. Para quase todo departamento de psicologia tem alguém estudando comportamento motor, ou motório, como você viu, né? Sem precisar chamar essa área de comportamento motor. É uma visão do comportamento do ponto de vista psicológico, neurológico. Né? Você estava falando antes da gente começar aqui do Nicoleles, né? Que estuda o comportamento motor, né? Do ponto de vista neurofisiológico. Então, ela, de fato, ela existe. Hoje nós temos aqui as sociedades ligadas à SBPC. Existe uma sociedade que é a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, que nós do comportamento motor não participamos. Até por conta dessa mesa aí de Florianópolis, eu fui ver quantos da área de que a gente chama de comportamento motor são chamados para falar ou apresentam trabalho nessa sociedade, que é uma sociedade importante, está junto com as outras de psicologia, de biologia, experimental. Então ela existe, comportamento motor, mas não como área, nem sempre é chamado como uma área, mas então, é um tema. Então, supondo, hipoteticamente, que a gente dissesse assim, olha, Edson, você tem todo o direito
tudo certinho, tudo combinado, ninguém vai exigir nada de você, é uma decisão sua. Você, a partir de hoje, você não está mais na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Você tem o direito de procurar onde você se encaixa. Onde você iria? Eu iria ou no Instituto de Psicologia ou no ICB. No ICB. E por que na psicologia? Porque lá eu teria pessoas que estão estudando desenvolvimento da perspectiva do comportamento motor. Né? A mesma coisa no ICB. Quer dizer, as diferenças seriam os métodos que eles usam. Né? Lá no ICB, a tendência é se usar um método mais reducionista ou invasivo, ou, enfim, mais experimental. Na psicologia seria uma mistura experimental, naturalista, observacional. Eu teria uma resposta mais só caso acabasse, eu quisesse estudar criança com dificuldade motora, tudo, eu iria para a psicologia pelo viés de compromisso com a intervenção social que ela tem. Jamais iria para o ICB, porque não combina muito com a nossa área. Então, você fala mover-se, para mim falta um pouco a palavra, porque mover-se é um fenômeno. Eu acho que a nossa área não estuda um fenômeno. Nossa área estuda para intervir sobre a sociedade, sobre determinados canais. Então, quando você fala mover-se, a gente fica parecido com a física, te achou objeto de estudo. Mas, nesse sentido, eu iria para uma outra posição. Eu acho que a nossa posição é mais por semelhança com a engenharia. Então, a gente estuda para intervir via construção, etc. Então, aí vem a Mas eu não vi a primeira parte dessa palestra, posso estar... A gente está dizendo, né, quer dizer, o movimentar-se, né? Não é nem o movimento, mano, é o movimentar-se. E aí o que está nos interessando é o movimento voluntário, intencional e com significado. Então você já tira um pouco essa conotação meramente da física ou da biologia, mas tem implicação. Não, a semelhança com a fisiologia é o fenômeno, que estuda um fenômeno despregado. Então, com seu significado, a gente pode estudar na filosofia, a gente pode estudar e ficar estudando. Sim, vai ter implicações. Mas você poderia, por exemplo, estudar o corpo na filosofia, você estuda o corpo na filosofia. Inclusive o corpo morto, né? Não, sem o corpo movimento, vivo, né? o corpo com significado. Agora, na nossa área, que tem, as coisas têm uma tradição histórica, né? Talvez o que defina melhor seria ela surgiu e se mantém como outras áreas que depois foram incorporadas na universidade. A engenharia foi incorporada nas politécnicas, não estava dentro da universidade, mas na Alemanha, há 150 anos atrás, foi incorporada. Nós também fomos incorporados, mas com essa vocação bem clássica, assim, de produzir conhecimento que suporta um campo profissional. Então a gente tem uma relação muito próxima com o campo profissional, diferente de um instituto como o ICB, que não tem relação, mesmo fazendo bacharelado, não tem nenhuma relação com o campo profissional. Vire-se, assim como faz na física. Estuda física, você é um bacharel em física, não há nenhuma preocupação com o profissional da física, esse tipo de coisa. Nem na biologia. Esse tipo de... Por isso que eu acho que a gente não é semelhante com essas áreas. Então, eu acho que teria que colocar essa finalidade de intervenção, que pode ser no treinamento, adaptação, formação, interpretação dos significados sociais que me faz refletir sobre a sociedade e me potencializa para agir, tomar decisões sobre ela, mas sempre nesse viés de dar esse suporte para esse campo. Eu acho que isso, de uma certa forma, uniria. Se a cinesiologia traz no seu bolso essa questão, eu acho que tudo bem. Mas quando você fala, me assusta um pouco. Ela traz todas, né? Ela traz todas, porque se você vai para... Isso eu não estou negando a questão do conhecimento básico. Se ele vai para a psicologia, ele perde, ele perde. Em algum momento, você vai ter que analisar o movimentar do ponto de vista biológico. Não tem como dizer, né? Por exemplo, como o que acontece hoje com a cultura corporal. Ela nega as outras. Ela quer vestir a capa da cultura como sendo o que a define. Então, a sua ida para a psicologia não pode deixar de entender que o biológico existe, né? Quer dizer, o movimentar-se biológico eu não posso negligenciar, não posso negar. Né?
Não sei se eu posso, não sei se estou ocupando demais, posso falar? Todos podem falar, viu? Você quer fazer alguma pergunta? Estou vendo que você quer sair, quer... Não. Nenhuma pergunta. Você tem teto de horário? Alguma coisa pra Nenhum, a gente está aqui. Sim. A gente está usando esse espaço mesmo para essa conversa mais solta. Então, o que eu ia dizer? Eu queria usar um exemplo que a gente está... Se você pegar na Poli, você vai encontrar um professor que estuda controle motor, André Kohn. Você vai no ICB, você vai encontrar o Ribeiro do Vale, que estuda controle motor. Na psicologia não tem ninguém assim que estuda controle ou comportamento motor, nesse caso aqui, USP. Mas enfim, já são 3. A fisioterapia também. A fisioterapia você vai encontrar. Ora, por que o André Kohn estuda controle motor, se ele é engenheiro? Porque o André Kohn está ligado a um departamento de robótica, de automação. Então ele tem que construir uma máquina que faça movimentos. Ele tem 2 opções. Ou ele senta lá na mesa e começa a imaginar como pode ser um sistema de controle, ou ele vai entender um sistema que tem milhões de anos de experiência. Então ele vai estudar como é que funciona o controle motor no animal. E a partir daí ele tenta modelar um sistema capaz de criar um algoritmo, enfim. Vai estudar como é que é possível transformar isso, fazer algo. Isso que o Luiz está preocupado. Mas o que eu faço? O ICB, como não tem essa ligação, às vezes eles estão estudando por estudar. Bom, quero ver como é que o animal controla. Se usa feedback, se não usa. Às vezes aparece. Tem um professor lá, o Ranvô, que de uns tempos para cá começou a estudar o pênalti. O que é que define um bom pênalti, um bom chute? O goleiro pode defender um pênalti? Quando o goleiro defende, foi ao acaso, foi sorte? Ele começou a estudar isso. Então ele usou toda a ferramenta dele, a metodologia dele, que ele acumulou. Ele, por acaso, ele é físico também. E começou a falar disso aí. Então. Mas quando você conversa com o Rambo, a preocupação dele é entender o movimento. Né? Ele fala muito do livre-arbítrio, né? Se nós temos ou não temos livre-arbítrio. Então, ele acha que estudando o movimento ele vai conseguir responder isso. Na fisioterapia, para mim é onde está mais claro o uso. Geralmente os estudos da fisioterapia, intervenção profissional, eles querem fazer a ligação. Fisioterapeuta. A pergunta vem aqui. Aí a gente vê o Marcos Duarte, né, com essa preocupação. Ele faz biomecânica, mas ele controle motor, mas ele sabe que só por ele estar num instituto ou num local que tem alguma vinculação com a intervenção, ele quer se aproximar disso. Então ele tem feito várias intervenções. A Yara deu um exemplo, mas por exemplo, ele tem ajudado no esporte. Ele tem ajudado, por exemplo, a seleção brasileira de vôlei, né, essa feminina. Já ajudou o pessoal da ginástica olímpica, da ginástica artística, né? Enfim, ele tem... Né? Ele é uma das pessoas aqui que eu acho que tem mais contato com o esporte, apesar de não ser formado na área. E não ser do departamento de esporte. E não ser do departamento de esporte. Então, aí, e a preocupação do grupo em que eu estou junto com o Luiz foi essa também, né? Por isso que a gente colocou lá intervenção no grupo. Que era de alguma forma puxar esses conhecimentos que a gente chama genericamente de comportamento motor, né, para uma intervenção que tenha sentido na tradição da qual nós nos formamos, na qual que a gente chama ainda de educação física. Né, ou esporte, que eu acho que são as duas coisas que nos aproximam. E você não está usando intervenção profissional, só intervenção? Não, só intervenção. A preocupação é trazer os conhecimentos na tentativa de fugir desse modelo que é muito de sub-área, que só olha ali o objeto, mas que acaba dando
como o Luiz lembrou, muitas intervenções nossas, muitas pesquisas têm a ver com a medicina. É um apoio